Boa noite, irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus. Muito bom estarmos no culto a Deus, louvando ao Senhor. Para isso que nós fomos criados, para adorar a Deus. E o tempo de culto, o tempo de adoração, esse tempo que ficamos na igreja, é um tempo muito especial na vida da gente. É apenas alguns momentos do todo da vida que Deus nos concede. Mas vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 5. Lucas, capítulo 5, os versos 27 e 28. Podemos ler juntos? Lucas, capítulo 5, 27 e 28, vamos lá? Passadas estas coisas, saindo, viu um publicano chamado Levi, assentado na coletoria, e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e, deixando tudo, o seguiu. Vamos orar a Deus? Senhor nosso Deus, nós te agradecemos por estarmos na tua casa, na igreja que é do Senhor. Obrigado por esse privilégio de prestar o culto que tão somente a Ti é devido. Obrigado, Senhor, porque a Tua palavra enche o nosso coração, os momentos de louvores e de comunhão alimentam a nossa alma. Fala conosco esta noite, nós te rogamos, no nome santo e bendito do Senhor Jesus. Amém. É provável que muitos que hoje estão longe do Evangelho, longe da igreja, já tenham em algum momento ouvido um chamado, ouvido um convite para que ele seguisse a Jesus. Muitos destes, em vista da indiferença ou da resistência a esse chamado, poderão vir a sofrer, na verdade, a separação eterna de Deus. Quando nós somos chamados ao Evangelho, somos chamados a crer, é a grande oportunidade de nós reatarmos a comunhão perdida com Deus, quando o homem já desde o Éden, desde a criação, se separou por conta do pecado. E Jesus lamentou esse tipo de atitude do homem, essa resistência, essa rejeição do Evangelho, essa indiferença ao seu chamado. Lá no Evangelho de Mateus, capítulo 23, Mateus 23, 37, nós vemos Jesus lamentando essa situação quando ocorreu lá em Jerusalém. E ele mesmo disse o seguinte: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados, quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não o quisestes. Eles rejeitaram o convite. Durante muito tempo, Jesus esteve passando por Jerusalém, anunciando, convidando, fazendo um convite àqueles que queriam segui-lo, e houve uma resistência contumaz naquela cidade, e Jesus lamenta isto. E hoje nós vamos falar sobre a experiência especial vivida por alguém que um dia também ouviu um convite, um chamado de Jesus para que o seguisse. E como veremos, essa pessoa também tinha tudo para resistir, tinha tudo para ficar indiferente àquele convite, deixar para um outro dia, mas ele, a despeito de todas as barreiras que podiam impedi-lo, ele aceitou o convite e seguiu a Jesus. Como vimos aqui a figura de Mateus. Mateus deve ter enfrentado barreiras para ele aceitar esse convite. Embora o texto é bem dinâmico, Jesus passa por ele, faz um convite, ele o segue, nós imaginamos que Mateus já devia certamente ter ouvido falar de Jesus. Jesus era uma figura já conhecida naquela cidade.
Todos já sabiam dos milagres, daquilo que tinha acontecido, do seu batismo através de João Batista e depois ele realizando grandes coisas. E Mateus devia ter certamente consciência de tudo isso. Mas ele deve ter enfrentado algumas barreiras, como todos enfrentam. E cremos que a primeira barreira que ele enfrentou certamente foi a barreira do pecado. Ainda que ele fosse um judeu e por conta disso ele já vivia uma cultura religiosa, o povo judeu, desde a sua criação, desde a sua infância, ele era ensinado nas Escrituras. Ele conhecia as histórias da Bíblia, ele conhecia a passagem do povo pelo Egito, a libertação, ele sabia dos profetas, sabia dos salmos, ele era alguém que tinha uma cultura religiosa, ele tinha consciência de tudo isso. E devido à sua profissão, ele era um cobrador de impostos, a sua conduta por conta disso já era suspeita. Os cobradores de impostos, os publicanos, como eram chamados, eram vistos com desconfiança por conta do povo. O povo não acreditava, eles eram tidos como traidores da nação judaica, porque eles eram contratados pelo império para cobrar os impostos, os pedágios daqueles que passavam por aquela região. E com certeza, por conta disso, ele já era mal visto. Ele já tinha uma índole duvidosa, já teria um testemunho comprometido. Possivelmente também os seus amigos eram desse grupo, entre os publicanos. Porque entre os judeus eles não eram bem vistos, então eles tinham amigos. Que amigos eram esses? Aqueles que faziam parte desse mesmo círculo. Pessoas que, como ele, também seriam suspeitas. E se isso lhe causasse algum incômodo por conta dele ser um judeu, do povo ver ele com desconfiança, do povo não aceitá-lo por conta daquilo que ele fazia, por outro lado, isso era aplacado por conta do dinheiro que ele recebia. Os publicanos eram homens mais ricos daquela sociedade, mais bem-sucedidos, pagos pelo império. Eram homens que também, a grande maioria, eram corruptos, retinham muito daquilo que entrava para eles como dinheiro. Apesar de tudo isso, nós vemos que ele recebeu um convite de Jesus. E, aliás, Jesus não convida só ele, o convite de Jesus se estende a todos os homens, a todos. A nós, aqueles que ainda não o conhecem, se estende a todos. A gente não sabe qual a condição espiritual daqueles que estão diante de nós, o quanto sabe da Bíblia, o quanto é religioso, o quanto já viveu em termos de pecado por palavras, pecados públicos ou pecados secretos. Só a pessoa sabe. Mas de uma coisa a gente tem certeza, assim como naquele dia Jesus passou e convidou o publicano, o coletor de impostos que era Mateus, para segui-lo, assim também o convite dele se estende a todos os homens. Hoje esse convite é visto nas TVs por conta dos programas de rádio, programas de TV. Antigamente isso era muito restrito. Mas hoje a igreja cristã tem acesso a todos os ambientes, nas redes sociais. Qualquer pessoa pode entrar numa rede social da igreja A, B ou C e ouvir ali a palavra de Deus e certamente a palavra de Jesus. Mas de volta aqui para Mateus, eu creio que a tendência dele, diante do convite de Jesus, era reagir como muitos. Era ignorar esse convite. Muitos ignoram o convite. Para vir à igreja ou para vir a Cristo, ele poderia ser alguém que ignorasse, ele poderia disfarçar essa resistência com a alegação que primeiro eles precisam deixar de fazer isso ou de fazer aquilo para seguir a Jesus. Muitos alegam isso, muitos alegam não estar preparados ainda para seguir a Cristo, para tomar uma posição em relação ao Evangelho. Jesus sabe quem nós somos. Ele conhece as nossas fraquezas, conhece os nossos pecados e sabia muito bem quem era Mateus, conhecia os pecados de Mateus, mas ele não disse para Mateus, por exemplo, deixa de fazer essas coisas erradas que você faz e depois você me segue. Não, ele passa por Mateus, aquele homem que estava ali sentado na coletoria e simplesmente diz a ele, segue-me. Muitos arrumam desculpas, argumentos para não aceitar um convite para que venha até Jesus. Muitos argumentam, muitos ficam indiferentes a esse convite,
Muitos ouvem com simpatia, mas olha, outro dia eu vejo isso, eu vou pensar sobre isso. Há um hino no nosso livro de hinos que diz: eu venho como estou. O primeiro passo, quando a gente ouve, quando Jesus chama alguém, o primeiro passo é receber esse convite, aceitar esse convite, para que nós o sigamos. Contudo, muitos, infelizmente, ao invés de olhar para Jesus, olham para si próprios e analisam se tem condição ou não de seguir a Jesus, como se houvesse poder no homem para se preparar para isso. Nós não temos como nos preparar para seguir o Evangelho. Não é em nós condição para isso. Ninguém está preparado para seguir o Evangelho, para seguir a Cristo. É Jesus quem chama. Nós cantamos aqui um dos cânticos, ele capacita os chamados. É Ele quem capacita, é Ele quem trabalha no coração do homem, é Ele quem faz com que nós consigamos, pela sua graça e misericórdia, procurar seguir os seus caminhos. Assim, Mateus, como muitos, poderia ter parado diante dessa barreira do seu próprio pecado e de dizer a Jesus que iria segui-lo sim, mas numa outra ocasião. Certa vez, quando o Evangelho foi pregado no período da igreja de Atos, Paulo estava aqui pregando em Atenas, cidade da Grécia, e aqui ele estava falando acerca de Jesus. E diz aqui o capítulo 17, verso 32, que quando ouviram falar sobre a ressurreição de mortos, uns escarneceram e outros disseram: a respeito disso te ouviremos noutra ocasião. Para muitos, quando é convidado para vir à igreja, para vir ao Evangelho, para vir a Cristo, às vezes a resposta é: olha, um dia eu vou, outro dia eu vou, outro dia eu vou pensar sobre isso, numa outra ocasião eu vou procurar dar atenção a isso para você. Portanto, Mateus poderia, dentro dessa primeira barreira do próprio pecado, ele já poderia ali ter dito para Jesus, que eu convidava, olha, Jesus, outro dia eu vou. Mas ele não parou. Ele também poderia ter ali enfrentado as barreiras, muita coisa poderia se passar sobre ele, a barreira dos homens. Não somente o pecado é uma barreira para seguirmos a Cristo, mas também a barreira do próprio homem. Jesus alertou a seus discípulos acerca disso, acerca de os próprios homens podem se tornar barreiras para nós o seguirmos. Certa vez ele falando sobre as dificuldades que aqueles que queriam segui-lo poderiam passar, aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 10, 34 em diante, ele mesmo diz assim aos discípulos: não penseis que vim trazer paz à terra, não vim trazer paz, mas espada. Pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, entre a nora e sua sogra. Assim os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Por que seriam inimigos? Por que aconteceria essa divisão? Por conta do Evangelho. Jesus continua no verso 37 do capítulo 10 de Mateus, dizendo: quem ama seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Ou seja, os próprios homens se tornam, por vezes, barreiras para que alguém siga a Jesus, para que alguém obedeça a Ele. Esta barreira se ergueu, por exemplo, diante do cego chamado Bartimeu, quando Jesus passava pelas ruas de Jerusalém. Esse cego, ouvindo que era ele que passava, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E a multidão dizia para ele: cala, fica calado, deixa o mestre. Mas quanto mais falavam para ele calar, mais ele gritava. E Jesus ouviu a ele. E ele não somente recebeu a cura da sua visão naquele dia, mas ele também recebeu ali a promessa da vida eterna. Zaqueu também, lá no livro de Mateus capítulo 10, Marcos capítulo 10, fala de Zaqueu, aquele homem de pequena estatura, mas que ele não conseguia chegar a ter Jesus por conta da multidão. E então ele sobe numa árvore mais alta e dali ele vê a Cristo. E ali o Senhor dirige uma palavra para ele, dizendo: olha, importa eu hoje pousar na tua casa. Então nós vemos que os próprios homens às vezes se tornam barreiras para que alguém venha até Jesus.
Certa vez até as crianças foram impedidas. Os próprios discípulos, os apóstolos, começaram a repreender as crianças que se aproximavam de Jesus. E Jesus disse, não, deixai vir a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino dos céus. Então até as crianças também tiveram dificuldades para chegar a Cristo por conta dos homens. O fato é que muitos resistiram ao convite de Jesus em segui-lo porque se deixaram barrar pelas pessoas. Pessoas que estavam à sua volta, às vezes os amigos, a família, os cônjuges. Às vezes um interfere naquilo que o outro quer seguir, aquilo que o outro quer caminhar. Muitos se preocupam com o que pensarão de mim se eu receber a Cristo, se eu viver um modo de vida diferente. Quantas vezes isso passava na minha mente, que agora eles vão dizer, nós vamos para a igreja, eles vão dizer, mas você está indo para a igreja? Você agora está lendo a Bíblia? Você agora está frequentando uma igreja assiduamente? Você agora está procurando agradar a Deus? Tudo que você fala tem a ver com Deus? Suas opiniões têm a ver com a Bíblia? O que está acontecendo? Como se isso fosse um problema. Os homens, por vezes, se tornam a grande barreira para que alguém siga a Jesus como deseja. Mateus poderia ter se preocupado também com tudo isto, ter pensado o que os meus colegas coletores de impostos vão dizer se eu começar agora a seguir a Jesus. O que eles vão dizer de mim? O que vão dizer os seus parentes, os meus parentes? O que a minha mulher vai dizer se eu agora aceitar esse convite de Jesus? O que a minha mulher vai dizer, os meus filhos vão dizer? O que dirão quando me virem andando com os discípulos de Jesus? Muitos se preocupam com isso. Ele poderia também ter se perguntado para si próprio, como podia ele, um homem inteligente, um homem rico, um homem que já tinha princípios religiosos, dispor-se agora a seguir Jesus o Nazareno? Para que isso? Muitos desanimam de seguir a Jesus por conta dessas coisas. Muitos hoje estão longe da igreja por causa dos amigos, por causa da família, por causa de posições que simplesmente interfeririam na vida dele se ele ou ela quisesse de fato levar uma vida de compromisso com Deus. Enfim, Mateus poderia simplesmente ter ignorado esse convite de Jesus e voltado para sua casa, como todos os dias ele voltava, mas diferente da maioria, ele não permitiu que nem o seu pecado, nem os homens interferissem na sua decisão. E é interessante que ele não somente aceitou o convite de Jesus, mas ele também convidou os seus amigos a conhecer a Jesus. Nós vemos isso aqui no versículo 28 do nosso texto, diz assim, ele se levantou e deixando tudo seguiu. E o 29 diz assim, então lhe ofereceu Levi, que também significa Mateus, lá na língua hebraica, e Levi aqui na língua no latim. Então, ofereceu Levi um grande banquete em sua casa, e numerosos publicanos e outros estavam com eles à mesa. Ele não somente aceitou o convite de Jesus, mas ele convidou aqueles que certamente iriam se opor, aqueles que certamente iriam questioná-lo, ele convidou eles para que eles também conhecessem ao Jesus que ele estava agora disposto a seguir. Barreira do pecado, barreira dos homens, mas há uma outra barreira também muito sutil que interfere na nossa caminhada com o Senhor. É a barreira do comodismo. Comodismo. Mateus poderia pensar, para que seguir a Jesus? Ele estava ali sentado na sua coletoria, tinha ali o respeito do pessoal que pelo menos era do grupo dele, a sua família estava bem, de vez em quando eles deviam assar um carneirinho lá para comemorar, para
para se confraternizar. Tudo estava caminhando até onde se sabe tranquilo na vida dele. Para que mudar isso? Para que mudar essa realidade? Para que mudar esse status? Nós somos muito acomodados e somos apegados a essas coisas nas quais nós nos acomodamos. Me lembro a minha vida antes de conhecer a Cristo. No domingo eu acordava muito tarde. A Elisana trabalhava, aliás, ela ia para a escola dominical em Santos, lá na Jardim de Oração, e ela vinha para a minha casa em São Vicente, e ela às vezes chegava em casa e eu ainda estava dormindo. Era a minha vida antes de conhecer a Cristo. Acomodado. Vivia do jeito que eu bem entendia, não tinha pastor para me perguntar como é que está a sua vida. Não tinha isso. Não tinha nenhuma cobrança, não me preocupava com coisas como orar, como, por exemplo, orar, ler a Bíblia, não tinha esses cuidados, não tinha essas preocupações, fazia o que bem entendia, gastava o meu dinheiro naquilo que eu achava que valia a pena, para mim, acabou, pronto, era assim que eu vivia. E num contexto assim, quando nós recebemos um convite, um chamado para seguir a Jesus, naturalmente nos perguntamos, para que mudar? Para que sair do meu comodismo, do meu conforto, da condição que eu estou vivendo? Me deixa aqui sentadinho na minha coletoria, passando aqui os dias. Esse é o pensamento de muitos quando esse convite de Jesus para segui-lo se apresenta. Assim, muitos, para não abalar a sua vida, o seu modo de vida, não consideram precioso, não consideram esse precioso convite de Jesus. E a grande maioria opta por continuar sentado na sua coletoria, vivendo o seu dia a dia, como sempre viveu. Nós vivemos num país que se chama cristão, que é tido como cristão. Mas verdadeiramente, quem serve a Cristo? Quem está preocupado com ter uma vida de fato, segundo a Bíblia fala, ensina? Quem está de fato preocupado em ter uma vida mais dedicada, mais compromissada com Deus, mais compromissada com a igreja do Senhor? A grande maioria não tem nenhum compromisso, apenas carregam o título de cristão, mas não há compromisso, não há vida. Quando Jesus chama, Ele chama para que caminhe com Ele, segue-me. Esse segue-me de Jesus é mais do que eu simplesmente ser um assistente, mas é um seguir de perto, andar com Ele, caminhar com Ele, me envolver com aquilo que Ele está envolvido. O fato é que Mateus poderia permanecer ali na sua coletoria, acomodado, crendo que ignorar aquele convite implicaria tão somente numa coisa, que não era tão ruim, deixar tudo como sempre esteve. Às vezes as pessoas pensam que aceitar um convite de Jesus ou não, é alguma coisa que não vai alterar nada na vida deles. Muitos pensam assim, apenas agora eu vou ter que ir para a igreja, agora eu vou ter que fazer isso, fazer aquilo. Muitos pensam, na sua simplicidade pensam isso, mas não atender a um chamado de Jesus, a um convite de Jesus, não é que as coisas vão permanecer como estão. O convite de Jesus implica em vida eterna, em vida com Deus, implica na ressurreição para a vida. Não é alguma coisa que não tem que ser considerada, não é alguma coisa que pode ser desprezada, não é um convite ao qual eu possa ficar indiferente. Qualquer outro convite na vida, se nós rejeitarmos, os prejuízos não vão ser tão grandes como esse convite de Jesus para o Evangelho. Esse convite implica em vida eterna ou morte eterna, em vida ou morte.
Jesus mesmo disse: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Eu ressuscitarei no último dia. Mas são aqueles que vêm a Ele, aqueles que o seguem, aqueles que tomam uma posição. Nós vemos aqui que Mateus, ele venceu essa barreira do comodismo. Diz o texto que ele, ao ouvir o chamado de Jesus, diz assim o verso 28, ele se levantou e deixando tudo o seguiu. Seguir a Cristo sempre implicará em deixar. Não tem como eu seguir a Cristo e levar tudo aquilo que eu quero na minha vida. Muitas coisas terão que ficar para trás. Muitas coisas que eu fazia, não vou poder mais viver aquilo. Seguir a Cristo sempre implicará em renúncias. Se alguém quer vir a mim, diz ele, e não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Seguir a Cristo vai implicar em renúncias. Coisas que nós não gostamos de renunciar. Nós não queremos renunciar nada que nós gostamos, nada que nós apreciemos. Nós não queremos deixar nada para trás. E muitos tentaram seguir a Cristo sem sacrifício algum. Muitos se aproximaram dele, o texto lá de Lucas 9 registra, Senhor, seguirei por onde quer que fores. Jesus disse, olha, o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Até as aves do céu têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. A raposa tem os seus covis, mas eu não tenho onde reclinar a cabeça. Seguir a Cristo implica em renúncias. Eu seguirei, mas primeiro vou despedir-me dos meus pais. Não. Aquele que põe a mão no arado não dá para olhar para trás. Nós às vezes esperamos um convite bem diferente, mas Mateus tinha consciência. Vem e segue-me. Às vezes, para seguir a Cristo, precisamos deixar para trás alguns objetivos fúteis que nós tínhamos. Pessoas, amigos. Aliás, nós nem vamos deixar para trás. A partir do momento que você assume um compromisso com o Senhor, essas pessoas vão deixar você. Porque você não é mais o amigo que elas tinham, você não é mais a amiga que elas tinham. Você não serve mais para ter aquela conversa, às vezes maliciosa, que tinha. Agora é diferente. Então, realmente, muita coisa vai ficar para trás. Qualquer coisa que queira nos prender ou nos impedir de ir a Cristo, deve ser deixada para trás mesmo. Finalmente, Mateus, como diz o texto, deixando tudo, seguiu após Jesus. E para nós, o que fica de tudo isso? Para nós fica um questionamento, uma avaliação. Como nós temos agido diante das barreiras do convite do Senhor para segui-lo? Como nós temos agido? Eu quero também que a gente pense o seguinte: será que a gente tem percebido que as mesmas barreiras que tentam impedir alguém de seguir a Cristo são as mesmas barreiras que vão impedir-nos a vida inteira para servir a Cristo? O que nos impede de servir a Cristo? Às vezes o pecado, às vezes os homens. Há cristãos que têm mais relacionamento social fora da igreja do que dentro da própria igreja. O comodismo, somos acomodados. Para que fazer mais? Para que servir mais? Para que estar tão presente? Para que ser tão assíduo? Para que ler tanto a Bíblia? Nós somos acomodados. O comodismo tem sido uma barreira para muitos não crescerem na sua fé, não crescerem no conhecimento de Deus. Ou seja, o pecado, os homens, o comodismo sempre estarão presentes na nossa vida, sempre interferindo na nossa caminhada com Deus. Mateus venceu todas as barreiras que ele tinha e tornou-se um dos 12 que acompanharam a Jesus, pelo menos os que foram mais próximos dele. E a gente tem que avaliar, e a nossa vida? E nós?
Que tipo de seguir a Jesus nós temos vivido? Como tem sido a nossa relação com o Senhor? Será que nós temos deixado que barreiras nos impeçam de servir a Cristo, de tomar posições em relação a Cristo? É isso que o texto nos chama a atenção. Quando nós lemos a história de Mateus, essa experiência tão dinâmica que ele viveu, e simplesmente segue-me, e ele se levantar e deixar tudo e seguir a Jesus, isso é alguma coisa que deve mexer com a gente. O que nos impede de tantas coisas? De tanto que eu poderia estar fazendo pela obra do Senhor e não faço? Que barreira eu tenho enfrentado? Que barreira intransponível que eu não possa superar para servir ao meu Deus? É isso que o texto nos leva a considerar esta noite. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe nesta avaliação. Amém.